podem sentar. Desejo que a esperança em Jesus, que a paz de Jesus possa lhe ser suficiente em dias em que o nosso país, em dias em que o mundo está vivendo momentos de turbulência. Que a graça de Jesus possa te bastar e te suprir em todos os instantes da sua vida, enquanto você peregrinar nesse mundo. Hoje nós iremos estudar o tema na série Fogo, o fogo do Espírito. E eu quero me ater principalmente sobre as ações do Espírito. E eu quero estudar com você, observar nas Escrituras como as ações do Espírito Santo de Deus é capaz de ajudar uma pessoa, de mudar a história de uma nação, de mudar a história de milhares e milhões de pessoas que confiam nessa graça e nesse poder. Para tanto, eu quero iniciar com uma observação. A observação é o seguinte: nós vivemos em uma época onde existem inúmeras pessoas que falam e afirmam estar cheia do Espírito Santo de Deus. Ao nosso redor tem muitas pessoas que afirmam isso. Mas o que observamos é algo muito trágico, que infelizmente não reflete com essa afirmação. Nós encontramos pessoas que afirmam estar cheio do Espírito Santo, mas esse Espírito Santo, esse poder que essa pessoa afirma ter, não tem produzido mudanças em nossa sociedade, não tem produzido mudanças nas famílias. É comum encontrar homens e mulheres que afirmam ser cheios do Espírito Santo de Deus, envolvidos com coisas erradas. Não é incomum encontrarmos esses tais homens, repletos do poder e do Espírito Santo de Deus, até mesmo envolvido com alguns escândalos. E a pergunta é: aonde está o Espírito Santo de Deus? Alguns desses homens que afirmam estar cheios do Espírito Santo, falam que têm dons de curar, dons de revelação, dons de prever o futuro, dons de ensinar, exortar. Alguns chegam a dizer que têm o dom até mesmo de ressuscitar os mortos. Mas esse dom não tem mudado essa pessoa a viver uma vida santa. Logo, as ações do Espírito Santo de Deus na vida dessa pessoa acabam sendo anuladas. John Stott, falando a respeito de pessoas que afirmam estar cheias do Espírito Santo, ele diz o seguinte: que a verdadeira evidência da plenitude do Espírito na vida de um cristão não é por meio dos dons espirituais, mas por meio dos frutos do Espírito Santo, conforme Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. A evidência
da plenitude do Espírito Santo na vida de uma pessoa não é através dos dons. Haja vista a igreja de Corinto, uma igreja que não faltava nenhum tipo de dom, mas era uma igreja que precisava do amor de Deus, precisava frutificar, e é através do fruto do Espírito que essa igreja poderia mostrar à sociedade e uns aos outros que eles pertenciam ao Espírito Santo. Mas quando nós olhamos para as ações do Espírito Santo de Deus, é importante destacar algo necessário, que quando afirmamos que o Espírito Santo tem agido nesse mundo, nós temos que entender que o Espírito Santo, ele compõe a Santíssima Trindade, que é composta por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Logo, falar a respeito das ações do Espírito Santo é nada mais, nada menos do que falar das ações do próprio Deus triuno. Quando falamos das ações do Espírito Santo, estamos falando das ações do Deus triuno. No Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele era chamado do Espírito de Deus. Ele veio receber esse termo santo, principalmente ali no Novo Testamento. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 2, nós encontramos justamente esse relato do Espírito Santo ser chamado do Espírito de Deus, quando o texto bíblico diz que no princípio o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Em toda a história da criação há inúmeros relatos das manifestações e ações do Espírito Santo de Deus. Toda a criação revela o poder de Deus. Toda a criação revela que o Espírito de Deus está no controle de todas as coisas. Em nenhum momento Deus deixou de estar no controle de todas as coisas e o Espírito Santo dele atuando sobre todas as coisas. Todavia, quando nós falamos sobre experiência, ou melhor, Espírito Santo, nós muitas vezes queremos conectar isso a experiências. E vivemos numa época que queremos experiências. E falar do Espírito Santo, nós entramos num terreno um tanto quanto delicado, porque nós não temos como expressar algo que nós não conseguimos ver. Nós temos a percepção do que pode ser o Espírito Santo, mas não temos como dizer. O Espírito Santo, ele tem 2 metros de altura, ele é alto, magro, gordo, baixo, não temos como dizer isso. De maneira que os homens não sabem como é o Espírito Santo, a pessoa dele. Mas nós encontramos na Bíblia algumas expressões que nos levam a entender que o Espírito Santo é uma pessoa. Sobre quem é o Espírito Santo, ou como é o Espírito Santo, as expressões que nós encontramos na Bíblia, dando alusão ao Espírito Santo, podem ser vistas, por exemplo, em Lucas 3:22, quando diz, ali no batismo de Jesus, e o Espírito Santo desceu sobre ele, Jesus, em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia, Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Por isso é comum nós encontrarmos figuras tentando retratar a pessoa do Espírito Santo através de uma pomba. Mas ali no texto diz como uma pomba, uma forma corpórea, foi algo visível. Outro texto, João 3, verso 8, nós podemos encontrar Jesus falando o seguinte para Nicodemos, o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabem de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Jesus compara a ação do Espírito Santo como a ação do vento. Não sabemos de onde vem o vento, nem para onde vai, quanto tempo vai durar. Já em Atos capítulo 2, versículos 2 a 4, ali no momento do Pentecostes, quando os discípulos estavam reunidos, orando, aguardando a promessa de Deus se cumprir, nós encontramos uma outra forma de manifestação do Espírito Santo, que é através das línguas de fogo, como nós podemos ver e observar no texto bíblico. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Devido à falta de símile para se compreender o que é o Espírito Santo, algumas pessoas passam a buscar algo no campo da experiência,
que por vezes se aproximam de algumas coisas relacionadas ao misticismo e às religiões pagãs. Portanto, ter algum tipo de experiência com o Espírito Santo, para algumas pessoas, principalmente a partir do século XX, com o surgimento do Pentecostes, e mais precisamente a partir da década de 80, com o neopentecostalismo, o surgimento do Espírito Santo está relacionado a algum tipo de experiência sobrenatural. Experiências como falar em línguas estranhas, batismo do Espírito Santo, unção do fogo, entrar em transe, desmaios provocados por um paletó de um pastor. Ele passa o paletó, cai metade de uma igreja, passa do outro lado, cai a outra metade. Isso é visto como uma manifestação do Espírito Santo. Visões, pessoas começam a ver coisas, vômitos, coisas desagradáveis. Imitação de animais, como a unção do leão, que uma pessoa fica andando no palco como se fosse um leão. Então, as experiências, as ações do Espírito Santo, nos dias atuais, em alguns movimentos religiosos, em algumas igrejas, começou a ser observado a partir desses pontos, e não com algo macro que o Espírito Santo faz. Para Errol Rose, a experiência é uma parte essencial e integrante de nossa fé cristã. E se necessitarmos incrementar a ênfase nesse âmbito, é importante depender dos meios precisos para fazê-los. Ele está fazendo aqui uma crítica principalmente a esses movimentos que colocam tudo como manifestação do Espírito Santo. A pessoa desmaiou, é o Espírito Santo. A pessoa fez uma coisa ali dirigida a uma visão, é o Espírito Santo. E ele está falando, não, calma. Nós temos que observar essas experiências, essa fenomenologia que estão se apropriando várias pessoas para falar que é o Espírito Santo. Ele continua dizendo, por causa de uma sede por estímulos, muitos são inclinados a procurar coisas sensacionais, e então consideram a pregação, as reuniões de oração, a ceia do Senhor e os cultos comuns como algo entediante, algo chato. Porque ele vai a uma igreja, ele vai a uma reunião, não para ouvir Deus através da pregação da palavra, através da oração. Ele quer participar de um culto, e após o culto, ou durante o culto, ele quer ter arrepios, ele quer ter algum tipo de sensação, porque isso é a manifestação do Espírito Santo. São ações do Espírito Santo na vida dele. E se ele vem no culto, e ele não se depara com algum tipo de fenômeno sobre ele, que possa causar algum arrepio, alguma coisa, uma palavra, uma revelação, alguma coisa, aquele culto foi entediante, não foi um culto inspirativo. O Espírito Santo, ele atua de várias formas. As suas ações estão presentes durante a criação e diante dos nossos olhos. Uma das ações do Espírito Santo, embora sejam inúmeras, o Espírito Santo, ele atua principalmente no processo redentivo do homem. Embora nós não tenhamos elementos bíblicos que nos ajude a descrever as características físicas do Espírito Santo, nós podemos observar que ele é um ser. Demonstra emoções, vontade, ensina, aconselha, ele tem vida. Ele está atuando durante toda a criação. Ele atua principalmente no ato redentivo do homem. Jesus, em João capítulo 16, versos 7 a 11, diz o seguinte: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou-los enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Do pecado porque não crê em mim. Da justiça porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo porque o príncipe desse mundo já está julgado. Para Basílio de Cesareia, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Ninguém pode. Se o Espírito Santo de Deus não convencer você que tu és, que eu sou um pecador, ninguém nesse mundo é capaz de fazer isso. Ninguém. Nem o melhor pregador, nem a melhor peça de teatro, nem a melhor canção. É somente o Espírito Santo que tem poder para convencer o homem que ele é um pecador e levar
esse homem a professar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de sua vida. Mas além de atuar no processo redentivo, nós vemos que o Espírito Santo, ele atua com a sua ação, principalmente também levando o homem à santidade. Levar o homem à santidade é algo fundamental. Observem como a Bíblia usa o nome para se dirigir ao Espírito de Deus no Novo Testamento. É o Espírito Santo. O Espírito Santo nos conduz a ter uma vida santa diante de um Deus santo. Uma das ações que o Espírito Santo produz na vida do cristão é levá-lo à santidade. É o Espírito Santo. Mas o que é engraçado é que pessoas que falam que têm o Espírito Santo se comportam como pessoas que têm o espírito imundo. Não condiz o discurso. Não condiz uma pessoa que professa ter o Espírito Santo e viver uma vida desregrada de Deus. É o Espírito Santo que nos convence do nosso pecado. Millard Erickson é um teólogo e pastor norte-americano. Ele diz o seguinte: Jesus Cristo, ele foi um mestre e líder, mas a sua influência era de palavra externa e de exemplo. O Espírito Santo, porém, é capaz de nos afetar com maior intensidade. Por quê? Porque habitando em nós, o Espírito Santo pode atingir o centro dos nossos pensamentos, as nossas emoções, e habitando nos que creem, o Espírito Santo pode levar essa pessoa a toda a verdade e não ao engano. Enquanto Jesus, ele demonstrava o poder de Deus através do seu exemplo de liderança, atuando de uma maneira principalmente externa, o Espírito Santo está dentro de nós. Está mudando, atingindo o nosso pensamento, as nossas emoções, quem eu sou, o que eu faço, por que faço e como faço. O Espírito Santo está nos convencendo, ele está nos levando à santidade. A obra do Espírito Santo não é completada quando uma pessoa simplesmente fala: eu creio em Jesus, eu aceitei Jesus. Isso não significa que a obra do Espírito Santo completou-se na sua vida. Significa que você foi liberto do pecado, da perdição eterna, que você não vai mais para o fogo do inferno, porque você professa que Jesus é teu Salvador. Mas a obra do Espírito Santo, a partir do momento em que você aceita Jesus, começa a te levar a um verdadeiro despojar e revestir. Despojar do comportamento de alguém que não tem Cristo e revestir-se do novo homem, que é comparado a Cristo Jesus. O Espírito Santo começa a trabalhar, nos convencer dos nossos pecados. Eu tive um professor que falava o seguinte: o Espírito Santo é como alguém que tem um belo cotovelo. Quando um crente peca, ele vem com o cotovelo e está bem na boca do estômago. Pequei, fiz coisa errada. Deus não se agrada. O Espírito Santo, ele é Deus, ele é o Deus triuno. Ele se revela nesse mundo como Criador, ele nos leva a uma vida de santidade, ele nos regenera, nos dá uma nova vida. Mas o Espírito Santo de Deus também nos capacita. Em Atos capítulo 1, verso 8, há a expressão da palavra de Deus que diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A habitação do Espírito Santo de Deus na vida do crente lhe dá poder. Um crente em Jesus tem poder. Não que ele tem poder em si mesmo, mas Deus na vida do cristão faz com que o cristão tenha poder para enfrentar o pecado, enfrentar as lutas espirituais, que outrora você não era capaz de conseguir enfrentar por si mesmo, pela sua própria força, pelo seu próprio poder, mas graças ao Espírito Santo de Deus que habita em nós, que habita em mim, que habita em você, nós podemos resistir ao pecado. Uma pessoa que não tem o Espírito de Deus, ele é escravo do pecado. Uma pessoa que tem o Espírito de Deus habitando dentro dele pode vencer o pecado. Nós podemos vencer o pecado, porque o Espírito de Deus nos dá força. Berkhoff
analisando principalmente a atuação do Espírito Santo de Deus no Antigo Testamento, ele olha principalmente para o cenário ali do livro de Juízes, aonde o povo de Israel, quando pecava, era subjugado pelos povos inimigos, e eles clamavam a Deus por libertação. Deus levantava do meio do povo um juiz, um homem que ia liderar o povo. Juízes como Gideão, Débora e outros. E ele fala o seguinte: os juízes que Deus deu, os juízes que Deus levantara para a libertação de Israel, eram evidentemente homens de considerável capacidade de coragem e força extraordinária. Mas o verdadeiro segredo das realizações desses homens não estavam neles, estava no poder sobrenatural que lhes sobrevinha. O poder daqueles homens, como Sansão, de pegar um leão e quebrar o leão com a força da mão, não vinha dele, era o poder de Deus. Esse poder de Deus habita em nós, crentes em Jesus. É esse mesmo poder que ressuscitou o nosso Cristo dos mortos. É esse poder que fez a pedra rolar. É esse mesmo poder que fez com que as extremidades da terra se balançassem pelo poder do nosso Deus. É o mesmo poder que criou céus, terra, mar, eu, você e tudo que existe. Mas esse poder acaba sendo suprimido por pessoas que não levam em consideração Deus em sua vida. Há muitas outras ações do Espírito Santo de Deus, como eu mencionei, na criação. Ele também habita os filhos de Deus. A Bíblia fala que nós somos santuários de Deus, edifícios de Deus, lavoura de Deus. Deus tabernacula em nós. Deus está em nós, Deus habita em nós, o Espírito Santo de Deus habita em nós. O Espírito Santo de Deus, ele sela os filhos de Deus para o grande dia. Quando houver o arrebatamento, Deus vai arrebatar os filhos dele, que têm o Espírito Santo dele. Aqueles que não têm o Espírito Santo de Deus não vão ser arrebatados. Deus convence a humanidade do pecado, Deus intercede em nosso favor, porque nós não sabemos orar. O Espírito Santo de Deus nos livra do mal, ele nos conduz em triunfo através de Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus inspirou essa palavra bendita, que é a palavra de vida, que nós chamamos de Bíblia. Esse é o Espírito Santo de Deus que está atuando no mundo. Em momento algum, na história da humanidade, o mundo foi entregue aos homens. Não, Deus está no controle de todas as coisas. Deus não deixou de estar no controle da história da humanidade. Quando nós lemos textos como o livro de Apocalipse, nós podemos ter certeza que Deus vai cumprir tudo o que está ali, assim como todas as outras promessas reveladas ao longo da história da criação, porque Deus não é um Deus que mente, é um Deus que fala a verdade, e a palavra dele não pode mentir. Todavia, esse Deus que habita em nós, que atua na criação, ele também nos leva a um novo patamar, a um novo padrão de vida, a um novo comportamento de vida. A esse comportamento Deus nos leva a viver uma plenitude, a plenitude do Espírito Santo de Deus. E aí eu quero convidar também você a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 5, versos 15 a 20. Efésios capítulo 5, versos 15 a 20 diz o seguinte: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo ele usa aqui a seguinte analogia, não para que nós nos enchemos do Espírito Santo. Ele fala, não encham-se do vinho que leva à libertinagem, mas encham-se do Espírito. O que isso vem a significar?
Ser cheio do Espírito não é tanto uma questão de obter mais do Espírito, mas é Ele possuir uma fatia maior da nossa vida. Vou repetir o que o Erickson, que eu citei há poucos, fala a respeito do que é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito não é tanto uma questão de olhar, de obter mais do Espírito, mas é dele possuir uma fatia maior da nossa vida. Essa é a diferença. E Paulo, ele usa a questão do vinho. Uma pessoa embriagada, ela tem o seu corpo inteiro afetado pela embriaguez. Você já viu um bêbado fazendo um discurso eloquente? Dificilmente. Já viu um bêbado andando de uma maneira reta? Tanto que uma das tarefas que um guarda quando para uma pessoa com suspeita de embriaguez é fazer um risco no chão e falar, ande em linha reta. Ele não tem coordenação motora. Ele não consegue, muitas vezes, construir uma frase lógica. Ele é totalmente dopado, o seu corpo fica entorpecido por causa da bebida. Ele é invadido pela bebida que o controla plenamente. E Paulo usa justamente essa figura da embriaguez para mostrar que assim como uma pessoa que se embriaga pelo vinho é controlada pelo vinho, nós devemos ser controlados pelo Espírito Santo de Deus. Deus quer controlar a nossa vida, mas ali nessa frase é uma coisa interessante, não é eu controlar o Espírito, é o Espírito me controlar, é Ele possuir todo o meu ser, as minhas emoções, a forma como eu lido com as minhas finanças, a forma como eu lido com esse mundo, a forma como eu me relaciono com meus filhos, a minha família. Ele quer mudar e controlar toda a minha vida para melhor. Diferente de uma pessoa que é possuída por um espírito demoníaco, que não tem vontade, que muda o seu comportamento, nós temos o Espírito Santo de Deus que nos dá liberdade, que atua em nós. E muitas vezes nós deixamos ou suprimimos o Espírito Santo de Deus, quando nós colocamos no nosso coração tudo que é errado. Uma pessoa que alimenta-se de novelas, que não ora, que não lê a Bíblia, que convive com pessoas do mal, como essa pessoa vai se comportar diante de uma situação que vai exigir dele um comportamento cristão, por exemplo, no trânsito? Ele vai reagir conforme ele tem se alimentado. Mas quando alguém se alimenta da palavra de Deus, quando jejua, quando chora, se quebranta, confessa pecados, quando está em comunhão com os crentes em Jesus, lutando, não se conformando com esse mundo, essa pessoa está sendo cheia do Espírito Santo. Por um lado, uma pessoa está se enchendo com as coisas sujas desse mundo, que oferece tudo de mal. Por outro lado, nós temos uma pessoa que está procurando se encher das coisas de Deus. Quando for inquirido dessa pessoa, ela vai reagir de acordo com aquilo que ela tem se alimentado. E aí eu pergunto a você, do que você tem se alimentado nesses últimos dias? Tem se alimentado de Deus? É bonito cantar, eu quero Deus, Deus, eu te amo. Mas, e quando acaba a música? O que acontece? E quando você está na tua casa? E quando você está vivendo a sua vida no seu ambiente que ninguém vê? Nós precisamos nos encher de Deus. Porque se nós não nos enchermos de Deus, nós não teremos uma vida controlada pelo Espírito Santo de Deus. Pessoas que não se deixam ser controladas pelo Espírito Santo de Deus vivem uma vida irrelevante. São pessoas que olham principalmente a situação, seja de um país, de uma nação, reclamam e não fazem nada. O nosso país, o Brasil, está vivendo uma crise, ou crises. E essa crise, a minha tese, Fernando, a principal crise do Brasil não é econômica, não é política, não é moral.
a principal crise do Brasil é a falta de Jesus Cristo como Senhor. Essa é a principal crise. E quando nós olhamos para a nossa nação, nós temos a tendência de achar que o Brasil não tem solução. Vai sair, de repente, o partido do corrupto, vai entrar um outro que também é corrupto, que vai entrar outro corrupto. O que fazer? Não há solução, não tem como mudar. Pois bem, deixa-me contar a história para vocês da Inglaterra. Quando nós olhamos hoje para a Inglaterra, embora esteja longe de ser um país perfeito, como qualquer outra nação, a Inglaterra hoje é um país que as leis e uma série de coisas são bem atendidas. Mas nem sempre foi assim. Houve uma época que a Inglaterra viveu dias sombrios. Deixe-me apresentar para você a Inglaterra antes de John Wesley. Em 1738, 2 séculos depois da Reforma, o bispo anglicano Berkeley declarou que a religião e a moralidade na Inglaterra haviam decaído a um grau nunca visto em nenhum país cristão. As razões importantes para a decadência da Inglaterra protestante foram a restauração da monarquia e a supremacia da igreja anglicana no final do século XVII. Uma vez que a igreja anglicana retornar ao poder, ela começou a oprimir os puritanos e expulsou mais de 400 clérigos consciosos, e o resultado dessa combinação foi um declínio na vida espiritual. Declínio na vida espiritual que foi levando a outros abismos. Mas o declínio espiritual, para vocês entenderem até onde, quando uma igreja se desvincula da palavra de Deus, ela leva uma nação, ela influencia uma nação muitas vezes a cometer atrocidades. Naqueles dias do século XVII, a igreja ficou vazia de profetas. A situação ficou ainda pior quando foi publicado um decreto que proibia os bispos e clérigos anglicanos de se reunirem para deliberar assuntos eclesiásticos. Com pouca reunião, com pouca deliberação, com pouca disciplina e encorajamento e prestação de contas, a vida moral dos clérigos degenerou, abaixando-se ao nível mais baixo da moralidade da sociedade. Surge também o iluminismo no final do século XVII. A situação do iluminismo, ele levou o que é uma falta de esperança. Surge ali um movimento, principalmente do deísmo, onde fala que Deus criou o mundo, mas abandonou o mundo. Logo, esse Deus que abandonou o mundo, ele não revela-se em verdade. A Bíblia, na verdade, não é um livro que nós devemos levar como verdade para a nossa vida. É apenas um livro que traz bons princípios, uma história e assim por diante. A igreja literalmente foi amordaçada. A igreja não tinha como combater o deísmo, porque ela foi proibida pelos clérigos. A corrupção, ela se espalhou em todos os níveis na igreja. Uma sucessão de arcebispos e bispos viviam no luxo, se vendendo, se corrompendo, negociando principalmente dioceses. Esse era um principal assunto entre os bispos. O que nós iremos fazer? Cristãos sérios começavam a manter-se distância de Oxford e Cambridge, porque os professores daquelas instituições de ensino ocupavam-se com os seus livros, enquanto os estudantes mergulhavam em bebida, sexo, esporte e canções. Com o tratado escravagista, a Inglaterra em 1713 tomou o monopólio do comércio escravagista. O tráfico escravagista, ela nutriu e alimentou principalmente a economia da Inglaterra. A economia da Inglaterra e de outros países girava principalmente através da escravidão. Depois surgiu a Revolução Industrial. A Revolução Industrial mudou um pouco o cenário, mas não muito, porque a visão de muitos senhores, donos de indústria, era a mesma visão que ele tinha quando ele tratava os escravos, porque as leis não foram mudadas. Eram melhores em comparação ao que os escravos sofriam nos navios de escravos. A corrupção foi avançando como um câncer, nepotismo, a busca por posições importantes, suborno na política.
Em épocas de política, homens subornavam, pedindo voto para assumir poder. O judiciário, as leis eram totalmente decretadas com base para manter os pobres no seu lugar e sob controle. Ao ponto de que quem roubar uma ovelha, caçar um coelho, ou armar uma armadilha, quebrar uma árvore em crescimento, roubar um shilling, ou tirar comida da mão de uma pessoa e sair correndo, era punido com a forca. As execuções em Tyburn, em Londres, eram conhecidas como show da forca, e aconteciam regularmente e atraíam multidões. O sistema prisional, muitos homens e mulheres e crianças foram deportados para a Austrália. O açoitamento de mulheres, o pelourinho, as palmatórias continuavam sem sentença, continuavam aí a todo vapor. A mortalidade infantil, segundo uma pesquisa, entre 1730 e 1750, a cada 4 crianças que nasciam ali na Inglaterra, 3 morriam antes de chegar aos 5 anos de idade. A Inglaterra do século XVIII ficou conhecida como o século do gin. Jogatinas eram algo muito comum. As pessoas jogavam, se enveredavam pelo esporte. Esse era o cenário da Inglaterra do século XVII. E aí vem a seguinte pergunta: o que fazer para mudar uma nação totalmente afundada, perdida na sua moralidade, corrompida? Existe uma maneira de mudar isso? Ao ler um pouco desse relato da Inglaterra e estudando sobre isso, eu comecei a me perguntar: e o Brasil? Afundado em coisas também tão tristes e desagradáveis. Será que existe como mudar um cenário como esse? Sim, meus irmãos, existe. Não por nós homens, mas através da ação do Espírito Santo de Deus. E é isso que eu quero mostrar para você que aconteceu na história da Inglaterra, através de um homem que se deixou levar, ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Esse homem é o nosso irmão chamado John Wesley, pai do metodismo. Ele nasceu numa igreja rural, em 28 de junho de 1703. Ele tinha 18 irmãos e irmãs, família grande, não é? 18 irmãos, como vários aqui também tiveram no passado famílias grandes. Ele pouco escapou da morte quando era pequeno, porque a casa dele pegou fogo. E foi literalmente, pegou fogo até as cinzas. Ele foi para a escola, depois para Oxford e se tornou um religioso devoto. Um homem de uma família religiosa, tornou-se um religioso devoto. Como religioso devoto, ele se dedicava para ministrar aos pobres e oprimidos, mas os seus colegas desprezavam ele. Não achavam que ele estava fazendo uma coisa digna, porque imagine só, você vai pegar para os pobres, os oprimidos, deixem essa ralé, deixem a escória da sociedade. Mas foi num culto, no dia 24 de maio de 1738, que John Wesley se arrependeu dos seus pecados e encontrou a salvação após participar de um culto dos morávios, conforme aprendemos hoje pela manhã. John Wesley verdadeiramente se converteu. Ele experimentou o que Jesus chama, ou chamou de nascer de novo. Isso aqueceu o coração dele, unificou a personalidade dele, multiplicou as suas simpatias por Jesus, aguçou o seu senso crítico, clarificou o propósito de sua vida. Imediatamente, John Wesley, ele começou a pregar aos pobres, aos oprimidos, e em todo canto que lhe desse a oportunidade de pregar. Qualquer igreja, qualquer local que concedesse a ele o púlpito, ele estava ali pregando, ele estava ali falando do amor de Deus. Ele começou a fazer uma nova diferença. Ele recebeu um convite de George Whitefield, no dia 2 de abril de 1739, para pregar às pessoas que viviam na zona rural, com o meio mais eficiente de alcançar o maior número possível de pessoas. John Wesley recebeu um convite não para pregar para a elite, mas para pregar para as pessoas lá na zona rural, um local difícil. John Wesley orou e aceitou. Ao aceitar, ali ele começa, sem saber, um grande despertamento, um grande avivamento evangelístico que varreu não só a Europa, mas a América do Norte e vários outros países ao redor do mundo. Wesley, em sua vida como pastor, como servo de Deus, ele suportou ataques físicos de todos os tipos.
Com frequência as pessoas soltavam os bois enquanto ele estava pregando. Enquanto ele estava pregando, algumas pessoas soltavam a boiada. E não sei se você já fugiu de boiada. Fugir de boiada é uma coisa séria. Você tem que subir um morro, sair para algum canto, porque senão os bois passam por cima de você. Mesmo assim ele não desanimou. Algumas pessoas começavam a tocar música alta enquanto ele estava pregando. Tudo isso para atrapalhar a obra de Deus, para abafar a ação do Espírito Santo de Deus. Mas John Wesley não se deixou intimidar a respeito disso. Ele por muitas vezes espancaram ele, tentaram intimidá-lo, jogaram pedra nele, deram paulada nele enquanto ele estava pregando. E quando ele recebia pedrada, paulada, ele simplesmente pegava o lenço, limpava o sangue e continuava a pregar. Como alguém pode fazer uma coisa dessa? Se não é alguém cheio da plenitude do Espírito Santo na sua vida, mesmo recebendo pedradas, mesmo recebendo pauladas, mesmo tendo boiada, música, tudo para provocar, John Wesley ainda assim não nutria ódio pelos seus inimigos. Ele conseguia amá-los. Ele começou a orar e Deus começou a fazer uma grande revolução. John Wesley foi conhecido por um grande homem. Através de John Wesley surgiram centenas de publicações, mas também surgiram publicações que incriminavam ele, difamavam ele. Pessoas escreviam dizendo: aquele metodista, aquele entusiasmado, o ministério da iniquidade, um sedutor diabólico, um impostor e fanático. Esses eram títulos atribuídos a John Wesley. Vivia num país corrupto. Os ataques muitas vezes vinham de religiosos. As pessoas não compreendiam. Vamos falar e vamos ser sinceros. Muitos aqui já teriam jogado a toalha, não é? Por muito menos a gente joga. Ele não curtiu minha foto no Facebook, não fala mais com ele. John Wesley estava enfrentando tudo isso. Enfrentando essas lutas. E não deixou se esmorecer. Por quê? Porque o poder de Deus estava sobre a sua vida. O poder de Deus estava motivando. A compreensão central de John Wesley a respeito do cristianismo, ele entendia que a redenção do indivíduo leva à regeneração social. E por mais de 50 anos, Wesley expôs a Bíblia a multidões, brutalizadas, negligenciadas e encharcadas de bebida. Wesley viajou mais de 400 mil quilômetros ao lombo de um animal. Ele não viajou de Rolls Royce, nem de avião, nem de jatinho, e nem foi para a fazenda dele. Ele viajou quase mais de 400 mil quilômetros. Em todas as estações do ano, dia, noite, por toda a Inglaterra. Em estradas perigosas, em algumas estradas intransitáveis. Durante suas viagens, ele escreveu seu comentário bíblico, versículo por versículo. Escreveu centenas de cartas. Um diário que foi do ano de 1735 a 1790, um ano antes da sua morte. Ele escreveu cerca de 330 livros. Ele escreveu, todos os livros publicados, ele escreveu gramática em inglês, gramática de francês, gramática de latim, de grego, hebraico. Ele editou muitos livros que se tornaram aí a coleção da enciclopédia cristã. Lutou contra a corrupção nas eleições. Ele não se conformou com o sistema. Ele lutou em favor dos pobres. Ele lutou para pobre ter medicamento. Ele lutou para os pobres ter alimentação. Lutou para uma reforma no sistema prisional e judiciário. Ele lutou com tudo que tinha e da melhor maneira que pôde. O que me chama a atenção é uma das orações de Wesley. Ele orava dizendo o seguinte: permita-me desgastar, não enferrujar. Não permitas que eu viva para ser inútil. Repito, permita-me desgastar, não enferrujar. Não permitas que eu viva para ser inútil. Como é que um homem que nasceu na zona rural, filho de uma mãe, com 18 filhos, 17 irmãos, quase morreu quando pequeno, com poucas limitações, consegue fazer tudo isso? A resposta é:
a ação do Espírito Santo de Deus sobre a vida dele. Meus irmãos, eu contei essa história para vocês, que além de edificar a minha vida, é para dizer para você que você pode fazer muita coisa no poder e na dependência do Senhor. O Brasil, o mundo pode mudar quando os crentes se levantam em nome de Jesus e guiados pela santa palavra dele para falar e defender o pobre e o oprimido. Mas quando nós nos acovardamos, quando o propósito da nossa vida somos nós e não a glória de Deus, dificilmente iremos promover transformação. E aí cabe muito bem a palavra de um irmão indiano, Vishal Mangawadi, que ele diz: a transformação de uma nação é tarefa de várias gerações. John Wesley influenciou várias gerações. Ele não viu a plenitude do trabalho dele, ele não viu muitas coisas. Mas surgiram outros homens que lutaram contra o escravagismo, que lutaram em favor de direitos de trabalhadores, que lutaram em favor do pobre, de uma economia mais justa. Se nós queremos uma nação, se nós queremos influenciar uma nação, nós precisamos entender que a transformação de uma nação é tarefa muito árdua. É tarefa de várias gerações. Nós temos que deixar um legado para os nossos filhos, para os nossos netos. Nós não podemos ser como gafanhotos, que vem e destrói tudo e vai embora, e as pessoas que fiquem, que se virem. Não pode ser assim. O mesmo Espírito que capacitou o nosso irmão John Wesley e tantos outros ao longo da história da criação, poderíamos falar de Daniel, poderíamos falar de José do Egito, poderíamos falar de Elias, poderíamos falar de Pedro, Paulo, Tiago, João, poderíamos falar das Marias, poderíamos falar de tantas outras pessoas. É o mesmo Espírito que habita em nós hoje. E se o mesmo Espírito de Deus que habitou esses nossos irmãos no passado, e esses irmãos foram usados com poder, ao ponto de povos dizer, aqueles que estão perturbando o mundo, colocando o mundo de cabeça para baixo, chegaram aqui, a pergunta que eu faço é, por que hoje nós não estamos colocando esse mundo de cabeça para baixo? Por quê? Porque nós estamos preocupados muito mais com a nossa comida do que a fazer a vontade de Deus na nossa vida. Estamos mais preocupados em trocar de casa, trocar de carro, do que fazer a vontade do Pai. Nos acovardamos. Nós nos enferrujamos, ao contrário do que Wesley orou e pediu. Nós fazemos da nossa vida ser inútil. E o diabo quer isso. O diabo quer isso, que a nossa vida seja inútil. Mas creia, enquanto você tem vida, Deus quer usar você. Deus quer usar você onde quer que você esteja. John Wesley mostrou que o cristianismo não é uma coisa somente mística, utópica, é algo prático. Eu vou me levantar como uma voz profética nessa nação. Nós cantamos há pouco, ó Deus, sara essa nação. Sabe como é que Deus vai atuar no meio dessa nação? Adivinha? Através de mim e de você. Deus poderia usar anjos, mas Deus tem prazer de delegar a obra dele a nós, ao ponto de que nós encontramos na palavra de Deus, Deus nos chamando de cooperadores da obra dele. Mas nós queremos abafar o Espírito Santo, queremos negligenciar porque queremos sexo, queremos droga, queremos prazer, queremos comida, trocamos as delícias de Deus por um prato de lentilha. Meu irmão, em nome de Jesus, eu creio que Cristo hoje quer te libertar dessa cegueira espiritual. Eu creio em nome de Jesus que Cristo quer te tirar dessa vida de comodismo, que quer fazer uma revolução nesse nosso país, que quer fazer uma revolução na tua família, mas a partir do momento que você se encher do Espírito de Deus e falar, eis-me aqui, Senhor, usa-me para a honra e glória do seu nome. Concluo com a leitura de um texto que nos leva a refletir sobre a nossa missão. Esse texto encontra-se em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Que diz:
Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. E aí tem a nossa missão bem clara. Qual que é a missão? O quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse mundo de trevas, que não tem o fogo do Espírito, só vai produzir trevas. Somente os crentes em Jesus, que tem o fogo do Espírito Santo de Deus em sua vida, que é capaz de fazer a diferença nesse mundo. Um exemplo disso foi esse nosso irmão John Wesley, na história, e você pode consultar isso. Que Deus nos ajude, ou melhor, que Deus me ajude, para que eu seja um agente de Deus nesse tempo, para essa geração, e estendo esse meu pedido para você. Vamos orar. Pai, eu te peço perdão pelos nossos pecados, porque nós deixamos, ó Pai, de demonstrar ações concretas do amor de Deus, para demonstrar o mesmo comportamento de pessoas que não têm Jesus como Salvador de sua vida. Senhor Jesus, eu te peço, imploro perdão, ó Pai, por isso. Pai, em nome de Jesus, eu creio pela fé que hoje Teu Santo Espírito está quebrando correntes que estão aprisionando tanto a mim em algum momento da minha vida, como meus irmãos, ó Pai. Creio pela fé em Jesus que Teu Santo Espírito, ó Pai, está tirando as escamas dos olhos, como fez com Paulo. A cegueira, meu Pai, que nos impede de olhar a Tua obra, os campos brancos, prontos para a colheita, meu Pai. Ó Santo Deus, eu creio que hoje é uma noite de libertação na vida de muitas pessoas aqui. Eu creio que o nosso país irá mudar, mas quando os Teus filhos, os profetas, se levantarem para anunciar as grandezas daquele que nos tirou das trevas para a maravilhosa luz. E ó Deus, se existe alguém aqui nessa noite que ainda não entregou sua vida a Ti, ó Pai, eu peço que Teu Santo Espírito toque nesse coração, e que hoje possa ser uma nova história, um novo começo, e que as ações que o Senhor deseja realizar em nós, se cumpra, meu Pai. Eis-nos aqui, estamos aqui, cumpra a Tua vontade em nós, somos Teus, e queremos viver somente para Ti. É minha oração em nome de Jesus.